Olá, pessoal, estamos de volta. Startup Innovation Tour. Queria chamar aqui a Brunella, da Movile. Oi, Brunella, tudo bem? Oi, Geraldo, tudo bem? Tudo bom, obrigado aqui pela participação. A Movile está sempre conosco aqui apoiando o Startup Innovation Tour, dessa vez num formato diferente, né, virtual. Um pouquinho diferente. Mas, como a gente vem falando aqui desde o começo, o importante é essa transmissão de informação, de conhecimento, essa troca que a gente está fazendo aqui com diversas empresas, quer sejam startups, quer sejam investidores, quer sejam grandes empresas, enfim, né? E vocês têm um papel aí fundamental, como eu falei antes da minha saída aqui, nessa formação, nesse amadurecimento do ecossistema, né? Assim, esse grupo de empreendedores aí que começou muito lá atrás, né? A sua estrada, que obviamente enfrentou todos os desafios que qualquer empreendedor enfrenta, que deram certo e que hoje estão fazendo esse give back importantíssimo ao mercado aí, que é continuar investindo, apoiando novos empreendedores, startups que efetivamente já são grandes, ficam maiores ainda e que vão escalando e tracionando cada vez mais. Aí, obrigado por estar conosco. Se apresente aqui, por favor. Deixa eu deixar você falar, que senão... Claro. Pessoal, é muito prazer, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou a Brunella, eu trabalho na área de comunicação da Movile. Vou compartilhar minha tela aqui, que aí a gente já vai conversando um pouquinho sobre quem é a Movile, né? O Geraldo já deu um overviewzão, mas a gente vai conversar um pouquinho. Geraldo, você me avisa se vocês conseguirem ver? Sim, estou vendo, só preciso colocar no modo de apresentação. Isso. Ver se foi. Tá ótimo, sim. Bom, pessoal, como o Geraldo falou, né, a gente está bem feliz de recebê-los novamente, dessa vez num formato um pouquinho diferente. Então, vou apresentar um pouquinho da Movile para vocês. Hoje estou trabalhando, como eu falei, né, na área de comunicação, sou analista, mas basicamente, né, quem somos? A Movile é uma empresa que investe e desenvolve negócios de tecnologia e pessoas. Então, basicamente, o que a gente fala é que a gente tem especialistas em finanças, gestão, cultura e inovação, e a gente trabalha, então, fazendo um investimento estratégico, que eu já explico para vocês o que nessas empresas. Então, que algumas surgiram dentro da gente, algumas a gente investiu e trouxe para dentro do nosso ecossistema. E aí, quando a gente junta todas essas empresas, por que a gente está fazendo isso, né? Nosso sonho grande, enquanto Movile, é impactar a vida de 1 bilhão de pessoas por meio dos nossos aplicativos. Então, a gente acredita muito no potencial da tecnologia como um poder de transformação mesmo. Então, a gente muda desde pequenas coisas, desde a maneira como a gente se alimenta até a maneira como, às vezes, a sociedade funciona. Acho que vocês sabem que, ao longo dos anos, a tecnologia foi super protagonista em várias mudanças que a gente viu acontecer. Então, a gente acredita muito nisso e a gente acredita que, por meio do nosso trabalho, a gente consegue também impactar positivamente a vida de 1 bilhão de pessoas. E aí, essas empresas que formam esse ecossistema que a gente traz para dentro, todas elas também seguem esse sonho de impactar a vida de 1 bilhão de pessoas, cada uma dentro do seu próprio sonho. Então, cada uma tem, né, seu sonho grande, sua missão, mas todas elas conversam com esse sonho grande de impactar 1 bilhão de pessoas. Então, desde um iFood, que talvez vocês conheçam um pouquinho melhor, né? Talvez tenham mais familiaridade, que sonha em revolucionar a experiência das refeições no dia a dia, até uma Play Kids, que faz isso ensinando com diversão as crianças, então ensina de uma maneira diferente. E até agora também, eu não sei se quem conhece a Movile e acompanha a gente, viu que a gente anunciou também que a gente trouxe mais uma empresa para dentro do nosso ecossistema, que a gente já investia, mas a gente agora também trouxe para dentro, que é a Mensarreiros Urbanos, lá na Colômbia, que é uma empresa de logística. Então, também tem o sonho aí de conectar empresas e recursos logísticos e otimizar e fazer do comércio varejista um pouco mais fácil. Então, basicamente, a gente tem aí todas essas empresas em diversos setores, né? A gente trabalha com algumas verticais de investimento. Nesse momento, a gente trabalha com essas aqui. E a gente também olha sempre para o mercado para entender como a gente pode fortalecer esse ecossistema e trazer também outras verticais que façam isso, né? Do fortalecimento.
O iFood, acho que vocês conhecem um pouquinho, né? A gente tem um pouco mais dele no dia a dia, às vezes, do que algumas outras, mas iFood é líder em delivery de comida na América Latina. Hoje a gente está aí na marca dos 30,6 milhões de pedidos mensais, então isso foi nosso número de março, né? E já estamos em 1.000 cidades, em todos os estados. Tem crescido de um jeito bastante legal, nos orgulha muito a trajetória. Acho que até uma informação interessante, quando a gente trouxe o iFood para dentro, eles tinham 30 pessoas, faziam cerca de 20 mil pedidos por mês. Hoje são mais de 3 mil, então acho que é um dos cases legais para mostrar a força desse ecossistema. A gente tem também a Simpla, que também talvez esteja dentro do dia a dia de alguns de vocês, que é a maior plataforma de eventos do Brasil, então trabalhando desde a experiência de compra de eventos até a gestão também, né, para quem é produtor de eventos. Agora, na pandemia, que eu acho que é uma dúvida recorrente, assim, o que aconteceu com a Simpla? Bom, basicamente, uma das coisas mais bonitas, eu acho, do ecossistema é o poder de inovação rápido. O Geraldo falou um pouquinho, né? A gente nasceu como startup e passou por diversas mudanças. Isso é super presente sempre no nosso dia a dia, não seria diferente agora, com uma pandemia mundial, né? Que ninguém estava esperando muito. E a Simpla conseguiu colocar no ar em tempo recorde uma solução que eles já estavam estudando, mas anteciparam, que foi a de eventos online. E agora também, não sei também quem já teve essa experiência, estão trabalhando com os eventos drive-in, né? Que se popularizaram no Brasil inteiro. Então, essa é a Simpla. A gente tem a PlayKids, então a PlayKids foi uma das empresas que surgiu dentro do grupo e trabalha com educação infantil, então conteúdo em algumas vertentes. A gente tem tanto o PlayKids App, que trabalha com conteúdo mesmo, algumas pessoas se referem como se fosse a Netflix das crianças, e a gente tem também o braço de games e o Leiturinha. Leiturinha é um clube de assinatura de livros infantis, o maior clube de assinatura de livros infantis também do Brasil. E o braço de games também está crescendo bastante. A gente tem o PKXD, que é um jogo que está crescendo muito internacionalmente também. Então, muita gente jogando em diversos países também, focado em crianças. A Wave nos acompanha desde sempre. É nosso braço que nasceu como mensageria, hoje já está chegando em diversos tipos de experiência para o consumidor. Então, eles trabalham com Customer Experience das mais diversas maneiras, né? Então, trabalham com isso de uma maneira bem ampla e geral. O que vocês talvez mais tenham contato e conheçam é a parte de SMS mesmo. Então, trabalhar com SMS corporativo. Às vezes chega uma mensagenzinha ali da loja, aquela notificação do iFood, aquelas conversas que você tem no WhatsApp. Então, esse tipo de marketing conversacional, a Wave faz também. A gente tem a Zup. A Zup, eles falam bastante que é difícil de explicar o que eles fazem, então eu vou tentar. Qualquer coisa depois a gente volta. Mas, basicamente, a Zup tem o que a gente brinca que o serviço deles é tão inovador que é difícil porque a gente não consegue comparar com alguma coisa. Então, às vezes, quando surge um novo serviço, você fala, é como se fosse a Essência é uma empresa que todo mundo conhece, só que voltado para isso. Tipo assim, que nem eu falei agora, né? É o Netflix das crianças. Só que a Zup a gente não consegue. Então, o que a Zup faz? Eles são uma plataforma tecnológica que possibilita que empresas se tornem fintechs. Então, ofereçam serviços financeiros para os seus clientes e fazem isso de uma forma white label. Então, se eu quero uma maquininha, não vai aparecer uma maquininha da Zup, vai aparecer uma maquininha com toda a identidade envelopadinha da própria empresa. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o exemplo da AVEC, que é um dos clientes da Zup. Eles conseguem oferecer tanto esses terminais presenciais, até toda a tecnologia e infraestrutura para quebrar algumas dessas barreiras, tanto de burocracia, assim, algumas coisas legais. Eles conseguem facilitar todo esse processo para que você ofereça serviços financeiros, né, aos clientes deles. Então, eles têm toda a parte de tecnologia, infraestrutura de tecnologia para fazer isso. E aí, a gente também tem a MobilePay, que também foi uma empresa que nasceu dentro do ecossistema. Dentro dessas muitas inovações que vão acontecendo, a MobilePay também nasceu. E eles oferecem também serviços financeiros voltados para restaurantes. Esse aqui também talvez vocês já tenham tido um pouquinho de contato, já tenham usado mesmo sem saber. Quem já teve a experiência de pagar por QR Code dentro do iFood.
e tem a carteira digital lá também, né, dentro do aplicativo. Quem faz isso é a Movile Pay, e eles também oferecem serviços financeiros para restaurantes. O foco deles em 2020 é ser o banco dos restaurantes. Então, conseguir fazer essa solução completamente personalizada para atender às necessidades desse tipo de empreendedor, que está lá no dia a dia oferecendo alimentação, e a gente conhece bastante disso, tanto pelo crescimento do iFood. E aí isso foi um pouquinho, né, do nosso ecossistema. Então, por que a gente fala que a gente está construindo isso? A Movile, como investidor estratégico, que foi o que eu falei, muita gente pergunta assim, tá, mas então vocês colocam dinheiro nas empresas? Também, mas não é só isso. Acho que o grande diferencial do nosso modelo, que a gente chama de investimento estratégico, é que a gente não aporta só o financiamento, o dinheiro em si, né? Quando a gente quer investir, quando a gente quer trazer uma empresa para perto, a gente faz isso aportando outros tipos de valor, além do valor financeiro. A gente coloca gente, a gente coloca cultura forte, nossa visão estratégica, nosso modelo de gestão, que é o que a gente acredita que faz realmente as empresas crescerem a longo prazo. Então, nossa visão é bastante de longo prazo, principalmente com uma cultura forte, conseguindo dar esse suporte para o crescimento. Então, a gente pega ali empresas que precisam escalar muito, mas a gente não quer só dar o dinheiro para que elas façam isso, a gente quer que elas tenham uma estrutura para fazer isso de maneira saudável. Então, essa é a visão que a gente tem. Então, a gente não quer colocar dinheiro na empresa para depois vendê-la, a gente quer realmente vê-la crescer a longo prazo. E por isso que a gente constrói esse ecossistema. Então, a gente trabalha bastante, como eu falei, né, com inovação e com responder muito rápido ao que a gente enxerga de tendência, o que a gente vê acontecendo no mercado. Isso aqui é uma coisa que o Fabrício fala muito e até o Geraldo falou, né, que conhece os fundadores e tal. Isso aqui nos acompanha desde sempre também, desse sucesso todo. Então, quando você olha e fala, meu Deus, o iFood cresceu, foi rápido, né, foi do nada, foi fácil. Não muito, isso aqui é como a gente olha para sucesso, né? A gente às vezes acha que é uma linha reta e que é rapidinho assim, mas é uma série de vai e vem, e erra e testa, e isso aqui está muito dentro da gente, né? Esse erro, essa inovação a partir da tolerância ao erro e de aprender com isso é muito presente. Como eu falei, a gente foca muito em cultura, eu acho que é uma das coisas que a gente mais fala, talvez se vocês acompanham a gente, vocês vão perceber que a gente fala bastante disso, porque de fato é o que fez muita diferença ao longo do tempo e o que a gente tem visto que faz muita diferença nas nossas empresas, então que faz elas crescerem muito. Isso aqui é um pouquinho da cultura da Movile, que é a cultura que a gente fala que a gente firme, é um acrósticozinho para os nossos valores. Todas acho que é um ponto legal, né, que quando a gente fala que a gente aporta cultura e dá suporte a isso, todas as empresas do grupo, quando você olha para a cultura delas, você vai ver que tem uns valores um pouquinho diferentes, mas todos eles conversam com essa cultura gente firme. Então, você vai ver alguns valores que são diferentes, mas que, sei lá, tem um nome diferente, mas quer dizer a mesma coisa. Então, quando você fala de resultados, às vezes você vai ter um nomezinho diferente em alguma empresa, mas é disso que a gente está falando. Então, todas as culturas do nosso ecossistema, elas são muito parecidas e se conversam. Então, o gente firme, primeiramente, a gente fala de gente, que é a parte mais importante que vem sempre antes, que a gente quer formar, né, as melhores equipes com as melhores pessoas, e aqui a gente também fala bastante de diversidade. Já falo disso, mas foi um tema que a gente está tratando com muito foco recentemente, sim, está dando bastante resultado. E aí a gente entra no acrósticozinho, né, do firme. Então, é foco no cliente, que a gente fala que a gente não quer só fazer o que eu gostaria que fizessem por mim, mas a gente quer entregar uma experiência uau. Temos inovação, falei disso algumas vezes, né, mas a gente tem um ambiente extremamente aberto, que valoriza a autonomia, que valoriza a liberdade e em que as pessoas não vão te falar o que fazer, elas vão te dar suporte e desenvolvimento para que você encontre os melhores caminhos. Então, a gente sempre procura essas melhores soluções da maneira mais ágil, da maneira que a gente entende que é melhor, e as pessoas têm bastante autonomia para tomar essas decisões. E acho que aqui um ponto importante é o quanto a gente, né, tem que assumir os riscos do caminho, e também assumir os erros, né? Então, quando a gente fala de inovação, se você não tem tomada de risco e erro, tá faltando um pouco. Então, não tem como falar disso sem falar de erro, e é por isso que a gente fala tanto dessa tolerância, dessa
cultura de tolerância ao erro, porque é muito importante que é assim que a gente vai aprendendo. Então, temos resultado também, então isso também não tem nem como falar de móveis sem falar do quanto a gente é obcecado por resultados. Com esse ambiente aberto, toda essa inovação, né, a gente quer realmente que nossos resultados estejam lá. A gente tem metas bastante desafiadoras, eu acho que é uma das coisas que mais faz a gente se desenvolver rápido aqui dentro. E não por coincidência, logo depois a gente tem um valor de meritocracia. Então, isso é uma das coisas bem legais, que eu entrei na Movile no início do ano, mas já vi acontecer tantas vezes que é super normal, assim, e eu sei que não é sempre assim em qualquer lugar, mas é o quanto a gente reconhece os avanços, as entregas e os resultados que a gente entrega. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, quando a gente fizer nosso tourzinho virtual, como a gente faz isso, mas reconhecer as pessoas e dar espaço para que elas cresçam na velocidade que elas querem crescer é muito importante aqui dentro. E por fim, a gente tem ética, que aí eu acho que é base e não preciso nem me estender porque é autoexplicativo, mas a gente não quer nunca tomar o caminho mais fácil, a gente quer tomar o caminho que é correto e tomar as ações que a gente entende que no final das contas vão fazer tudo valer a pena e não vão nos dar vergonha, né? Então, isso é um pouquinho da nossa cultura e acho que o mais legal é que, acho que na posição que eu estou, falo que sou um pouco suspeita, mas que a gente vive muito todo dia e acho que por isso também que a gente gosta de falar tanto, porque é muito presente, é muito real. Quando eu falei de diversidade, isso aqui também é uma das coisas que para mim é muito presente e muito real. A gente se preocupa. Quando a gente começou a falar de diversidade, acho que a coisa mais legal é que primeiro a gente entendeu que não é pra gente sair falando, primeiro a gente faz o dever de casa, né? Então, entendemos, reconhecemos que não somos um grupo diverso como gostaríamos. E aí, há mais ou menos um ano e pouquinho, a gente está fazendo trabalhos bastante fortes e consistentes em cima de melhorar isso e, enfim, tornar o nosso grupo muito melhor. Dentro disso, a gente tem o Respect, que é um grupo interno de diversidade, então ele atua em algumas frentes. A gente tem a frente de gênero, a gente tem a frente de etnia, a gente tem a frente de PCD, LGBTI+. É um grupo interno organizado por funcionários e eles se auto-organizam e vão criando ações dentro do que eles entendem que é o mais importante. E aí disso surgiram várias coisas legais, a gente tem muito papo. Agora na quarentena a gente está tendo muito mais papos virtuais, né? Mas a gente continua tendo esse estímulo sempre sem parar. E aí acho que uma coisa bem legal que surgiu ano passado, que também vai acontecer esse ano de maneira virtual, é a Semana da Diversidade, que a gente reúne o grupo todo e a gente tem uma semana inteira com conteúdos bastante educativos e que geram diálogo para a gente melhorar isso aqui dentro do grupo. Então, tá um longo caminho e a gente sabe disso, mas a gente conseguiu, olhando para isso de maneira focada, a gente conseguiu evoluções bastante significativas e dá bastante orgulho de olhar. E aí, por fim, também, a gente tem a Fundação BI, que é a fundação que o Grupo Movile apoia, que o sonho é que a tecnologia promova oportunidades para todos os jovens brasileiros. Então, dentro daquilo que a gente fala de transformação, a gente apoia a fundação com esse sonho e eu acho que alguns... enfim, a fundação tem N projetos, mas eu acho que um que talvez esteja mais recente, que vocês talvez tenham visto também, foi, que eu acho incrível, assim, a tangibilização da tecnologia fazendo pontes, né, e transformando mesmo, foi o Aprendizap. O Aprendizap foi lançado já, na verdade, há um tempo atrás, tem algumas trilhas em que a gente consegue educar por meio do WhatsApp. Então, lembra quando eu falei lá da Wave, que você consegue criar, né, canais conversacionais pelo WhatsApp? A Fundação conseguiu trabalhar uma forma de educar os jovens em várias trilhas de conhecimento por meio do WhatsApp. E por que o WhatsApp, né? Porque a gente consegue chegar em jovens em situação de vulnerabilidade mesmo no WhatsApp. Porque o acesso a smartphones está crescendo, está chegando neles e ainda a maioria dos planos você consegue o WhatsApp de graça, o uso de dados. Então, agora na pandemia, a gente lançou o Aprendizap 6º a 9º ano. Só um
Gente, que a garganta tá secando aqui. E aí, o que aconteceu? Com esse aprendizado, a gente conseguiu, com a ajuda de professores parceiros, criar toda uma trilha de sexto ao 9º ano com base na BNCC e conseguiu levar a educação por meio da tecnologia a jovens que estavam com as aulas pausadas, com os anos pausados. Então, esse, no meio de 300 outros projetos aí, é um exemplo do que a gente tem feito pela Fundação, apoiando toda a Fundação. E o tour, né? Então, a gente ficou nessa situação de fazer o tour virtual. Eu trouxe para vocês algumas fotinhos, mas a gente vamos também, né, deixando as perguntas e tal, a gente vai conversar um pouquinho. Estou até tentando ser mais rápida para a gente poder passar para as perguntas e ver o que vocês querem saber. Mas a gente vai fazer o tour aqui. Não vai ser a mesma coisa, mas eu vou tentar, tá? Então, eu tô até aqui com fundo para matar um pouquinho da saudade do escritório também. Mas acho que a parte mais legal de falar sobre o nosso escritório é que quando você chega nele, você tem um susto, assim, porque é tudo muito colorido, você fica meio, socorro, esse lugar é lindo, nossa, ali é aquela coisa assim de startup zona que você fala, nossa, isso é a cara de mundo de startup. Mas acho que a parte mais legal é mostrar que nada ali é por acaso e que ele é simplesmente um grande reflexo da nossa cultura, porque ela está em todos os cantos. Eu vou mostrar como. Então, opa, peraí que travou. Lembra quando eu falei do Gente Firme, né? Então, vou mostrar aqui para vocês um pouquinho do nosso escritório, de como é que ele reflete isso. Primeiramente, quando você chega no escritório, aí a gente vai dando a volta, assim, tá? No escritório. A gente tem o valor gente, e aí a gente tem um espelhinho para simbolizar isso. Então, aqui tem escrito nosso maior ativo, não sei se vai dar para ler, mas quando você chega é um espelho, né? Então, é para a gente lembrar que a gente que está lá todos os dias é o maior ativo da Móvel e é onde a gente quer investir nossas maiores forças, porque a gente sabe que são as pessoas que fazem a mudança acontecer. Então, não existe Móvel sem falar de gente. Em seguida, quando a gente vai seguindo, e aí isso tudo tá nas paredes, assim, a gente tem foco no cliente, que nem eu falei, a gente quer causar uma experiência uau, né? Não só uma experiência qualquer. A gente tem esses totemzinhos aqui, que você vira, e aí tem um QR Codezinho que você consegue ver um pouco mais aprofundado sobre todos os produtos e entender um pouco mais sobre o nosso ecossistema. Então, a gente tem todas as empresas do grupo aqui. Aqui também, pertinho, que aí não vai dar para vocês verem direitinho, a gente tem alguns depoimentos de cliente, alguns clientes foram impactados de maneira muito positiva, e a gente tem também um rolinho, assim, de adesivos, que é super parte da nossa cultura. Se você for dar uma olhada, se um dia vocês forem no escritório da Móvel, reparem nos computadores, porque eu acho que não tem um computador lá sem adesivo. A gente gosta muito e sempre vão surgindo novos adesivos sobre os produtos, sobre o que a gente está fazendo. Fica aqui perto também para todo mundo pegar e estar conectado com todas as empresas do ecossistema. Seguindo, a gente estava bem aqui atrás, tá? Atrás dessa parede meio branquinha aqui. Seguindo, dando a volta, a gente tem o valor inovação. E aí a gente entende que inovação não precisa ser reinventar a roda, mas fazer as coisas de uma maneira sempre buscando inovação. Não precisa ser aquela invenção do nada, porque, né, invenção é bem diferente de inovação. E aí aqui, essa parede branca, ela... Meu telefone tá falando sozinho aqui comigo. Essa parede branca, ela tem uma árvore de palavras, com palavras que a gente acredita que pra gente simbolizam inovação. E logo em seguida a gente tem também essa parede de Lego, que a gente co-constrói, né? Então tem os leguinhos aqui que a gente pode montar, pode brincar com a parede, que simboliza o quanto a gente acredita que inovação, no final das contas, é um trabalho colaborativo e é um trabalho feito a muitas mãos. Então, isso aqui é para simbolizar essa construção. Logo em seguida, dando continuidade aqui nessa parede, a gente chega nas Xandons, e aí geralmente as pessoas falam, por que vocês têm tanta Xandon assim? Quando eu falo de resultado, né, que eu falei que a gente tem uma cultura obcecada por resultados, a gente tem essas metas e o que a gente quer conquistar definidas lá no nosso planejamento estratégico, né, como qualquer empresa. E aí a gente coloca essas metas nas Xandons. Então, a gente tem tanto as
big Shandons aqui, quanto as Shandonzinhas também de cada pessoa, de cada time, de cada área da Movile. E sempre que a gente conquista um resultado, a gente faz o quê? Para todo mundo, estoura Shandong e a gente celebra isso. Então, quando eu falei que eu vi isso acontecer várias vezes, foi porque mesmo em pandemia, a gente estourou algumas Shandongs, algumas entregas bem legais foram feitas. Então, a gente tem esse costume. Aqui do ladinho também, a gente tem uma parede que tem um quadrinho onde a gente vai guardando as rolinhas de Shandong, assim, com a data e com o que a gente estava celebrando. E aí, como eu falei, não por coincidência, logo depois de resultado, a gente tem a parede de meritocracia. E aqui a gente tem algumas fotos de algumas ações que a gente tem para reconhecer, né, e para estimular a meritocracia dentro da Movile, desde premiações dentro da festa de final de ano, até o Peer Recognition, que é como se fosse um cartão virtual que você manda, né, agradecendo e reconhecendo o seu time. A gente tem algumas dessas ações aqui nessa parede. A gente tem também esse painelzinho de thanks que é feito de post-it, que você pode destacar e agradecer alguém também. Então aqui a gente tem meritocracia. E ali, nessa parede aqui, eu vou falar dela já já, mas eu vou pular para essa aqui, que é a nossa última valor, então, que é a ética. Na parede de ética a gente tem uma arvorezinha. E essa árvore é feita com as mãos dos nossos movilianos e movilianas, por a gente entender que ética é um compromisso de todos. Então, a gente pinta a mão e firma esse compromisso com a ética, colocando ela na árvore. E aí a gente fecha o gente firme, mas nosso escritório também tem alguns cantinhos bem especiais, e que eu vou mostrar para vocês agora. Então, a gente tem essa parede Faster Together, que ela é bem legal, e a gente vai colocando aqui nela algumas fotos de marcos e momentos importantes para o nosso ecossistema. Então, você pode ver que tem algumas fotinhas de time, exatamente porque a gente vai mandando essas fotos de momentos que vão acontecendo. A gente tem do ladinho aqui também a Dom Penny, que isso aqui é só para mostrar que é onde eu teoricamente estou, que é um dos meus lugares favoritos, por isso coloquei. Que é uma salinha de descompressão, então, para a gente fazer ideação, fazer reuniões um pouco mais informais. Só coloquei ela para mostrar também que ela é feita, ela é toda decorada com ilustrações do Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Aqui no escritório da Movile a gente tem várias referências geek. Faz muito parte da nossa cultura, acho que até por conta do meio que a gente está inserido, mas a gente gosta bastante. Bem aqui do lado da Dom Penny que a gente tem as salinhas de reunião também, que são todas nomeadas com naves de Star Wars. Então, é bem assim mesmo. Muita referência. E aí a gente tem também nossa copa, nossos lugares de descontração, onde a gente senta, às vezes para lanchar mesmo, tomar café, às vezes só para bater um papo e trocar alguma ideia importante para o trabalho. Bem pertinho da copa a gente tem a parede de Share Something, que a gente provavelmente, se estivéssemos lá, a gente abriria para vocês escreverem, deixarem a marca de vocês, porque a gente tem muita gente que passa pelo nosso escritório, a gente gosta muito de receber. A gente tem a Rose, que é a nossa janela virtual. Então, aqui na Rose a gente consegue ver todos os escritórios, né? Então, como eu falei, a gente tá na Colômbia, tem o iFood que está em Osasco, a gente tem BH, tem vários lugares. Então, aqui a gente tem a nossa janela virtual que a gente consegue ver os escritórios do nosso ecossistema. E tem também nossa árvore do conhecimento, que é onde a gente coloca livros que são importantes para o nosso desenvolvimento. A gente tem, como eu falei, né, a gente tem uma cultura bem forte de desenvolvimento aqui dentro, tanto pelos desafios que a gente tem, quanto também por procurar estar preparado para eles. Então, nossa árvore de conhecimento é uma grande ferramenta que a gente tem para isso. Aqui estão vários livros importantes para o negócio e aqui vão entrando também doações e coisas que a gente quer que as pessoas leiam, vão entrando recomendações dos nossos executivos, aqui a gente pode pegar, levar para casa, ler e a gente retorna. Então é uma grande biblioteca compartilhada. E aí, por fim, deixei ela por fim porque essa parede é bem significativa para a gente. Como eu falei, nosso grande sonho é impactar a vida de 1 bilhão de pessoas. Numa cultura tão dedicada a resultados e com um sonho tão grande, tão ousado, sonhar é muito importante. Então, a Future Wall,
que é a nossa parede dos sonhos, ela nasceu lá no início, assim, ela foi acompanhando todas as transições de escritório, tudo que a Móvel viveu. Por quê? O Fabrício, que é um dos nossos fundadores, quando ele foi fazer faculdade, ele não sabia se ele fazia ciência da computação, e aí ele abriu uma empresa e se tornava um grande empreendedor, ou se ele gostaria de se tornar piloto, ele queria ter o próprio helicóptero. E aí ele escolheu a primeira, né? Como vocês provavelmente imaginam. Daí surgiu a Móvel, mas ele nunca esqueceu do sonho dele de ter a licença de piloto e ter o próprio helicóptero. E aí ele colocou esse sonho na parede e foi estimulando que as pessoas que fossem entrando na Móvel fossem também colocando seus sonhos grandes e o que elas queriam conquistar. Muito além também de metas profissionais, mas metas pessoais. E aí, sempre que a gente conquista, a gente coloca esse selinho que tá aqui, né, de conquistado, e parte para um próximo sonho. O Fabrício já conquistou o do helicóptero, ele tá aqui na parede em algum lugar, ele continua lá. E aí a gente vai adicionando esses sonhos. Então aqui tem os sonhos de vários movilianos e movilianas, e a gente vai acompanhando a evolução dos sonhos das pessoas também, assim como essas pessoas participam da construção do sonho da Móvel. Então é bem legal essa troca. E essa parede é bastante importante e significativa para a gente, está no nosso coração. Por isso deixei ela por último, para finalizar nosso tourzinho. Mas queria muito, vou deixar aqui as nossas redes para vocês. A gente gera muito conteúdo, inclusive conteúdo técnico, assim, né? A gente compartilha muito post, compartilha muito artigo. A gente gosta bastante de trocar informação. Então, caso queiram acompanhar a Móvel, é só seguir a gente nessas redes. Mas passei rapidinho porque quero muito ouvir vocês, entender o que vocês querem saber da gente e quais são as dúvidas aí. Então, fiquem à vontade. Legal, obrigado, Brunella. Muito legal esse tour aí que você fez. Obrigado aí pelo trabalho que você teve para poder mostrar para as pessoas um pouquinho do que é a Móvel ali por dentro, né? Bem bacana Pena que mesmo. não pode ser ao vivo, mas a gente um dia vai poder voltar a ser ao vivo. Sim, em breve voltaremos. O importante é compartilhar essa informação, essa energia aí do time da Móvel para esse público que está participando com a gente hoje. Guilherme, você consegue me colocar aqui na tela? Porque eu estou fora. Ah, não, estou dentro. Estou vendo em dois lugares. Uma estou fora, outra estou dentro. Ali eu estou dentro. Legal, desculpe. Vamos lá, então, assim, a pergunta que não quer calar, né? Você mostrou aí um panorama fantástico, lindo, marcas maravilhosas investidas pela Móvel, etc. Teve alguma startup investida pela Móvel que não deu certo? Cases de insucesso? Você sabe dessa história? Sim, Obviamente, você não vai poder falar tudo, não tem toda a informação, mas é só para a gente descontrair um pouco aqui. a gente tem, acho que uma coisa que a Lu, que a nossa VP gosta bastante de falar, é que a gente é muito bom em errar. E aí, de vez em quando, a gente acerta. Então, quando eu digo que a gente gosta bastante de aprender com os nossos erros, é porque várias coisas deram errado ao longo da história, né? Óbvio, acho que não tem como a gente construir um negócio de sucesso sem ter aí umas histórias de coisas que também deram errado. A gente teve algumas dessas assim no caminho, mas eu acho que a parte mais legal é que elas se tornaram outros negócios, né? Então, a própria Móvel Pay surgiu da gente ir testando e entendendo o que tinha mais fit com o mercado, o que ia dar mais certo. Então, daí as ideias elas vão crescendo, né? São ideias bem sementes, sim, elas vão se tornando outros negócios, elas vão se tornando inovações dentro das nossas empresas. Então, a gente tem alguns casos assim de às vezes uma investida que a gente falou, não, acho que é melhor a gente talvez tentar ir por esse caminho ou tentar ir por outro caminho. Acho que falar que assim, nossa, deu super errado e acabou, não sei de histórias assim, então acho que isso é o mais legal. Aqui, na verdade, as coisas se transformam. A gente vai Bacana. a jornada. Legal. Deixa eu te pedir um favor aqui. Você pode interromper o compartilhamento de tela aqui do seu PPT? Senão eu não consigo. Agora eu voltei. Agora estou de volta aqui. Legal. Desculpa. Obrigado. Não, imagina. E a outra pergunta aqui, assim, da nossa redação ainda, né? O que a Móvel leva em conta
quando vai escolher algum tipo de investimento. Você sabe nos dizer um pouco sobre isso? Sim, então, sobre a questão da escolha, a gente sempre procura, a gente tem um time bastante forte, assim, né, em entender o que está acontecendo no mercado e quais são essas possíveis organizações que podem se juntar a nós, mas é sempre pensando em como a gente fortalece o nosso ecossistema. Então, empresas que tenham sinergia com as empresas que estão hoje no grupo, né? Quando eu digo que a gente é um ecossistema, é porque a gente fala muito que as empresas trocam muito e fortalecem umas os produtos das outras. Então, por exemplo, a gente tem, quando a gente fala do braço de fintechs, né, que a gente tem Zup, a gente tem MobilePay, a gente fala bastante que o braço financeiro, ele meio que amarra o nosso ecossistema, né? Então, a gente tem, sei lá, a integração de Wave com iFood, e dentro disso a gente também tem MobilePay e Zup, porque iFood usa tecnologia de Zup e usa MobilePay. Então, a gente tem toda essa troca acontecendo. Quando a gente olha para novas oportunidades, é para fortalecer esse ecossistema e também para entender novas verticais em que a gente poderia estar. Então, olhando para movimentações de mercado, que pode ser o futuro, a gente tenta antecipar essas tendências para ir fazendo esses investimentos onde a gente acredita que a transformação vai estar. Então, lá atrás, quando a gente investiu no iFood, falava de delivery de comida, a gente não imaginava que ia ter uma pandemia, mas a gente já entendia que muito provavelmente falar em delivery e nessa mudança de hábito de alimentação já era uma coisa que a gente antecipava e que ia acontecer, e lógico, né, foi super acelerado agora, mas a gente já via isso acontecendo, então é mais ou menos nessa lógica. A gente vai entendendo as verticais e vendo como a gente pode fortalecer as empresas do grupo. E isso é muito legal, né? A hora que você olha a fundo essas integrações, né? Então, imagina que a hora que você traz uma plataforma financeira, né? Uma Zup para se integrar a um iFood, a uma Simpla, por exemplo. Você está aumentando diretamente a margem de lucratividade, provavelmente, desses dois negócios, tanto de um iFood quanto de uma Simpla, que usam ferramentas bancárias de terceiros, meios de pagamento de terceiros, e que começa a usar meios de pagamento, não vou dizer próprios, mas do próprio grupo, né? Então, ao mesmo tempo que você melhora a margem de lucratividade de duas startups que já são grandes, ao mesmo tempo você consegue pegar uma startup que é menor e fazer ela crescer absurdamente, colocando para ela dois clientes gigantescos que todos estão dentro de casa. Isso é impressionante. A hora que você tem um olhar em cima disso, desse tipo de visão de negócio, realmente você fala, puta, tira o chapéu, porque esses empreendedores são visionários mesmo, não é aquele negócio que nasceu lá atrás e deu certo por acaso, entendeu? É por isso que a Móvel é esse gigante e vai continuar investindo e vai continuar fazendo startups darem certo. E a hora que eu pego esse exemplo e trago para o ambiente corporativo, né? Não sei se eu tive chance de falar para você, né? Cerca de 50% do nosso público são de empresas grandes, então, e 50% de startups. Então, assim, a hora que você olha, traz isso para o mundo corporativo, né? E o Érico da Visa citou exatamente isso lá na primeira apresentação, né? Que é o quê? A hora que você está olhando para a inovação, a hora que você está olhando para agregar inovações de startups, não diretamente você está olhando só para o teu negócio, você está olhando para o negócio dos seus parceiros, dos seus clientes, inclusive, né? Isso é muito legal. Então, a hora que você pega a visão da Visa em cima disso, pega a visão da Móvel em cima disso, toda essa ideia se concretiza na prática e você consegue gerar e mostrar resultados concretos na prática em cima disso. Então, uma empresa do mercado corporativo que está pensando em inovar e muitas vezes não consegue enxergar esse tipo de alternativa, a hora que vê esses movimentos na prática, você começa a construir novos modelos de negócios com isso, começa a ajudar não só o ecossistema, começa a ajudar empresas que estão dentro do seu próprio grupo, em outras áreas de negócio, ou consegue ajudar clientes que você traz para mais perto de você, para fazer mais negócios com você, levando inovação junto com clientes para o mercado. Isso é muito legal. Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que, na verdade, além do crescimento financeiro, eu acho que uma das grandes fortalezas que eu vejo, assim, de trabalhar em integração com o grupo, então, desse trabalho em rede,
É porque muito além de financeiro também, a gente tem, né, óbvio, né, empresas que são muito mais antigas, empresas que já passaram por um crescimento super acelerado, empresas que estão começando. Então, tem muito desse caminho de crescimento, assim, que a gente consegue trocar experiência de dia a dia, assim, né? Tipo assim, como é que eu estruturo X? Como é que eu faço para crescer tal coisa? Então, muitas experiências são trocadas além disso tudo, né? Então, a gente tem profissionais absurdos em todas essas empresas, que são reais referências, assim, no que eles fazem, sabem muito. Então, a gente conseguir ter uma troca entre as empresas do grupo, o que acontece bastante, né? Então, entre áreas ou o que seja, assim, a gente cresce bastante só falando disso. Lógico, tem crescimento financeiro, a gente consegue, né, enfim, colocar muitas oportunidades, destravar algumas portas por estar em ecossistema, mas realmente, assim, é uma das maiores fortalezas e acho que é um grande diferencial da Móvel olhar para isso. Olhar para como a gente consegue crescer junto, né? Então, eu também acho que é fantástico, assim, olhar dessa maneira, né? E não só, enfim, sair, enfim, acho que é isso aí. Exatamente o que você falou, É, acho que ela está embaixo. não, bacana. Temos uma pergunta aqui. Tiago Santos, em qual estágio a startup precisa estar para ser vista ou investida pela Móvel? Olha, foi Thiago? Thiago. Uhum. A gente geralmente trabalha com. Não existe um padrão, assim, na verdade. Então, existe ali, geralmente, startups que. É porque a gente tem as investidas e a gente tem algumas que surgem, né? Então, as que surgem a gente está entendendo também, fazendo validação. Mas a gente geralmente trabalha com startups que estão ali começando a. Já entenderam um pouco o modelo de negócio, então expandindo, por exemplo, como foi o caso de mensageiros urbanos, né? A gente já tinha feito um investimento neles, agora eles estão querendo expandir a operação para o México, então a gente também fez outro aporte neles. E aí, de novo, a mesma coisa, né? Talvez muito menos estágio, mas muito mais o quanto a gente entende que isso tem sinergia com o grupo. Então, como a gente pode trazer empresas que vão se beneficiar e que vão também ajudar a gente a expandir os negócios do grupo. Legal. E aí, uma última pergunta aqui, que também o Henrique do Mercado Livre já está aí na sala de espera, nos aguardando. É, nesse tipo de situação, né, que a gente viveu, está vivendo, né, que é essa história da pandemia, vocês ajudam de alguma forma as investidas, por exemplo, a Simpla, né? A iFood decolou com a pandemia, obviamente, em função do tipo de produto. A Simpla estacionou no primeiro momento porque não tinha mais evento presencial, que era praticamente 99% do core business dela. A Móvel atua diretamente nessa hora, nesse momento, em relação às investidas e de que forma? Então, acho que a pandemia tem um recorte, mas até falando de maneira geral, a diferença de ser uma investidora estratégica exatamente é que a gente está muito mais no dia a dia, né? Então, a gente não vai só se falando de reunião de board em reunião de board. A gente realmente está ali no dia a dia entendendo como está o negócio e fazendo essas integrações. A força do ecossistema, quando eu digo que a gente se beneficia muito entre si, né? Então, aprende muito umas com as outras, também se mostrou muito na pandemia, porque estar em ecossistema amortece algumas empresas, né? Então, a gente teve, por exemplo, que sempre perguntam, né? Ah, mas como ficou a Simpla? É lógico que a Simpla teve um impacto, porque trabalhava com eventos, em sua grande maioria presenciais, né? Que pausaram. A gente começou a entender ali na Simpla algumas outras oportunidades de negócio, mas é lógico que a gente teve um impacto. Ao mesmo tempo, a gente teve outras empresas do grupo, como a iFood, como o Wave, que cresceram bastante nesse período, dentro dos seus modelos de negócio, e aí o ecossistema amortece. Então, ao mesmo tempo em que a Móvel trabalha para dar suporte para essas empresas, então a gente teve acho que até porque por a gente estar em contato com o ambiente internacional, a pandemia chegou na gente um pouquinho antes, né? Então a gente já estava meio que se preparando ali desde fevereiro. E aí a gente foi entendendo como é que a gente já podia começar a se preparar financeiramente, entendendo o caixa, entendendo de onde poderia vir fundraisings ou o que fosse assim para a gente conseguir amortecer. Mas o próprio ecossistema fez esse trabalho também. Então, por exemplo, a gente trabalhou com secondment na Simpla, então a gente
para não ter uma demissão em massa, como aconteceu em algumas empresas, a gente trouxe algumas pessoas da Simpla para a Movile, a gente tentou entender com as BUs, assim, a gente está precisando de uma pessoa X aqui. Cara, a Simpla tem essa pessoa, então a gente começou a fazer alguns amortecimentos, assim, e aí a gente foi entendendo, é lógico, né, cada BU é cada BU, mas a gente foi entendendo como a gente poderia estar junto nesse momento. Então, o Patrick, que é nosso CEO, ele fala bastante que o nosso ecossistema nos amortece nesse momento. Então, acho que sim, a Movile teve ali seu papel, mas acho que o ecossistema é o que brilha nesse momento mesmo. Fantástico. Mais uma grande empresa, uma grande startup aí de sucesso que tem um time espetacular de profissionais, de fundadores, enfim, que fazem um trabalho sério e que realmente colhem agora os frutos desse trabalho ao longo de vários anos. É isso aí, talento brasileiro, competência e determinação, resiliência, enfim, tudo mais. Esse é o resultado, né? Quem olha hoje, como você falou, parece que é simples, né? Mas não é realmente só quem está na linha de frente aí que sabe. Legal, muito bom conhecer mais aí, ouvir, ter você aqui com a gente falando da Movile, né? Uma última pergunta, desculpe, Henrique, essa aqui eu não posso deixar de fazer, né? Você falou sobre investimento nas startups, e aí o Thiago também, que ele deve ser de uma startup, como é que ele pode se candidatar para ser visto, conhecido e participar de algum processo na Movile? Existe um canal aberto para isso constante, manda para você e você coloca na mão do Fabrício, como é que funciona? Não, infelizmente não vou colocar na mão do Fabrício, mas, pessoal, assim, a gente não tem um processo estruturado de investimento, então a gente não tem demo days, a gente não tem esse tipo de coisa. O que a gente tem é um time super ativo nessas buscas. Então, nosso time de estratégia, eles estão sempre olhando para essas oportunidades de mercado e entendendo o que faz sentido em cada momento. Então, não existe um processo ativo assim por parte das startups de se candidatarem para algum tipo de oportunidade, mas o que eu posso te garantir é que o nosso time está olhando para o mercado todo dia para entender quais são essas oportunidades. Então, se a gente entender que faz sentido, Thiago, a sua startup, provavelmente esse time vai chegar até você. Então, é basicamente isso aí que acontece. Legal. Manda para a gente, Thiago. Manda aqui para o Statupi que a gente analisa aí e ajuda a encaminhar você. Beleza? Obrigado, Brunella. Muito obrigado pela sua participação. Queria agradecer aí. Foi ótimo ter vocês e a Movile novamente conosco. E, quem sabe, no próximo Innovation Tour a gente possa estar dentro do seu ambiente. E, se não puder também, vai ser um prazer ter você aqui com a gente da mesma forma, ok? Muito obrigado. Que agradeço, pessoal. Muito obrigada pelo espaço e fiquem super à vontade para procurar a gente, qualquer dúvida. Tá bom? Legal, excelente. Obrigado. Tchau, tchau, gente.